Aí eu fiquei, como a gente chama na igreja, eu fiquei aleluiado. O que é isso? Aleluiado. Aleluiado é quando você tem aquela experiência com Deus e você quer as coisas de Deus, né? Quem já teve uma experiência com Deus sabe disso. Você quer ir buscar as coisas de Deus, você quer ir nos encontros todos que tem, ir na igreja, você quer ir em tudo que tem em Deus. Eu fiquei assim, porque sempre fui muito intenso. E como eu não fui amado em atitudes pelos meus pais me amavam, eu tenho certeza. Ah, sim, né? Mas eles não outra estavam geração, presentes. A preocupação deles era dar pra você conforto, dar pra você um futuro, né? E ali, cara, eu fui amado por Deus. Naquela E experiência, como isso refletiu amado. a tua relação com teus pais depois? Foi um processo. Lembra? Tem coisas que são milagres. Sei. Tem coisas que são processos. Foi um processo. Foi um processo, porque eu tive uma crise muito grande quando eu ouvi na igreja mesmo que Deus era meu pai. Falei, cara, não tem como Deus ser meu pai. Porque a figura de pai era um pai que usava, que não se importava comigo, não sabia do que eu queria. Era um pai distante. E eu já tinha tido experiência com Deus através do Espírito Santo. Eu já tinha uma ideia de Deus diferente de uma ideia de Deus pai. Eu já senti Deus presente ali. Quando falaram que Deus era pai, isso me deu uma crise muito grande. Eu tive que passar por um processo em que eu entendi que eu precisava perdoar. Eu me lembro que o perdão do meu pai foi alguns anos depois e foi uma história muito forte, assim. Eu estava chegando de um evento, de um encontro, e aí você já viu aquelas portas onde você vê a pessoa de dentro à noite, mas à noite ela não te vê de fora. Tá. Eu vi meu pai vindo e eu tinha terminado de participar de um encontro de cura interior. Você falou que precisa falar de cura interior. Sim. E isso é muito importante mesmo. Porque Você lembra onde foi? Em Morrinhos, na minha cidade natal. E Deus falava pra mim nesse encontro que eu precisava perdoar o meu pai. Você não participou da Renovação Carismática? Renovação Carismática Católica. Isso. Você participou já também da Renovação, também. Né? Esses encontros foram na Renovação Carismática. E aí ali, nesse encontro, o Senhor falou no meu coração que precisava perdoar o meu pai ou eu não iria para a próxima fase espiritual que eu precisava. E aí eu chegando lá em casa, cara, tinha uma porta exatamente assim de vidro, onde eu via meu pai vindo. E quando meu pai foi vindo, começou a pulsar meu coração começou a queimar de uma forma inexplicável. E quando ele abriu a porta, foi um ímpeto assim. Eu voei no pescoço dele, dei um beijo no rosto dele e falei, pai, eu te amo. Putz, desmontou ele. Ele parou e falou assim, o que eu faço agora? O olho dele ficou cheio de lágrimas, nunca tinha acontecido isso, a gente não se abraçava. Nunca? A gente não se beijava. E eu dei um beijo nele, olhei nos olhos dele e falei, pai, eu te amo. Aí ele travou assim, ele falou, papai também te ama. Abaixou a cabeça e continuou. Eu tinha tido a experiência, não ele, né? E foi um processo, cara. Um processo gradativo. Aí a gente começou a se abraçar. Meu pai começou a ficar doente. Ele já não trabalhava tanto, ficava mais em casa. A gente começou a se abraçar. Daí veio a música, eu tive que sair da minha cidade, fui pra Goiânia, que é a capital do meu estado. Como foi essa história? Da música? Cara, a história é muito louca. Eu fazia... eu trabalhava subindo em poste, arrumando eletricidade das ruas. Não vou fazer aquela piada. Não vou. Você mexer com força, eu não vou fazer isso. O cara é um homem de Deus, não vou fazer essa piada, certo? Provavelmente não queria falar, só em fio, né? Essa eu não conhecia. Como você é, desculpa pelo... É a ideia dele, tá? E você não tinha medo não, cara? Porque é perigoso, né? Cara, eu era apaixonado por eletricidade, velho. Sempre fui apaixonado por eletricidade. Subia naqueles guindastes, aquelas... Exatamente. Cara. Trabalhava nas fazendas, lá em Goiás, muita fazenda. Sei. E lá, assim, aconteceu um problema de eletricidade, cara. É um produtor de leite ali que tem 5.000 cabeças de gado. Se não resolver, prejuízo absurdo, né? E aí você vai pra roça no meio da chuva, de raio caindo. Caramba. E você tem que arrumar a eletricidade. Eu trabalhava com isso e fui fazer uma especialização para eletricidade industrial. Seria uma próxima fase ali. E eu já trabalhava, ganhava muito bem, tinha minha vida já programada, estava servindo a Deus na igreja normal, indo no grupo de oração, na missa. Solteiro, já estava me programando para me casar, queria ter uma família. Só que aí Deus começa a falar comigo. Eu tive um problema, assim, que eu chamo de problema porque é um problema.
Eu sempre orava falando, Deus, eu quero fazer a sua vontade. E isso é um problema, cara. Por quê? Porque ele fala. Quando você pede, ele responde. Só que Deus responde e às vezes, muitas vezes a vontade de Deus não tem nada a ver com a sua vontade. Às vezes Deus vai te pedir para fazer uma coisa que você não quer, que você não imagina, que você não sonha. E eu não tinha nenhuma percepção, nenhum desejo meu de ser artista famoso e fazer show e cantar. Achava bonito, achava legal, mas eu já estava traçado a minha vida profissional. Eu estava terminando o curso de eletricidade industrial. E aí comecei a ter sonhos. Eu sonhei que estava cantando na Canção Nova. Sonhei que estava cantando em shows para multidão de pessoas. Agora imagina, eu morava numa cidade de 40 mil habitantes, no interior de Goiás. Pois é. E aquilo era inconcebível. Mas eu comecei a sonhar com isso e Deus começou a me falar, deixa tudo e grava um CD para mim. Deixa tudo e grava músicas para mim. Músicas com a minha palavra. Como deixa tudo? Deixa tudo. Tudo que você tem, tudo que você conquistou. Até hoje eu não busquei o certificado do curso de eletricista industrial que eu fiz. Fiz. Já estava no finalzinho do curso. Até hoje eu não busquei, porque eu resolvi obedecer a Deus. Ainda bem, né, que eu resolvi obedecer. Só que aí foi um outro processo. Entra a música, Deus me pede para gravar, eu não tinha dinheiro para gravar essas músicas. E aí foi algo louco, porque Deus me falou assim, olha, você não tem, mas as pessoas da rua têm. E eu tive que quebrar meu orgulho. E eu saí na rua pedindo. Sério? Fui nos irmãos de igreja. Interessante que os irmãos de igreja foram os que menos ajudaram. Você vê? Tanto de casa. Aí eu passo nas lojas que eu comprava roupa. E eu quebrando orgulho mesmo. Olha, Deus me pediu para gravar um CD. Era assim. Imagina você recebendo um menino hoje aqui de 19 anos falando para você, Vilela, Deus me falou para gravar um CD, cara. Você me ajuda? Imagina. Louco, né? Fala doente. Papinho, né? E aí as pessoas começaram a ajudar com R$50, R$100, R$200. E tinha um menino na cidade que chama Miller, que tinha voltado dos Estados Unidos e estava montando um estúdio de fundo de quintal. Ele falou, cara, eu gravo o seu CD, vem pra cá, a gente grava. Ele montando o estúdio ainda no fundo da casa dele. Nem era um estúdio ainda com equipamentos bons, profissionais. E eu gravo esse CD lá. Juntei o que eu tinha, vendi a moto que eu tinha para fazer as 1000 cópias. Gravei esse CD. Enfim, Deus me direcionou para Goiânia, que é a capital do meu estado. E ali eu comecei a cantar nas igrejas. Cantando na missa, cantando em encontros de cura, da renovação carismática, encontros regionais. E ali as pessoas começaram a me conhecer. E foi quando o Padre Roger me chamou para ir para Canção Nova. O Padre Roger da Canção Nova me chama para ir para Canção Nova. E lá eu cantei a minha música Filho de Davi. E quando eu canto essa canção, cara, aí começa a ter pedidos do CD de todo o país. Todo o país. E aí eu começo a voltar na Canção Nova e eu relanço o CD pela Canção Nova, que é o CD Poderoso Deus. E aí foi uma explosão pelo Brasil. Que ano foi isso? Isso é 2010 e 11. 10 para 11. Tá. 2011 eu relanço o CD lá na Canção Nova e começa a explodir, vai para todo o país. E começa uma história da música, né? E aí a música veio na minha vida, voltando lá na questão do meu pai. A música veio, eu tive que sair da minha cidade para a capital do meu estado. E aí eu fiquei um pouco mais distante do meu pai. Depois veio a música, comecei a fazer shows, eventos, comecei a crescer profissionalmente. E aí o meu pai fica doente, muito doente. Eu morava na capital do meu estado, em Goiânia. Eu tive que levar o meu pai para casa. E aí é muito bonito isso, porque o meu pai não cuidou de mim quando eu era criança, mas eu tive a oportunidade de cuidar do meu pai quando eu era adulto. E aí o meu pai chega em casa e tem uma cena muito forte para mim, que foi eu fazer a barba do meu pai. Você já teve essa experiência, Vilela? Não. De fazer a barba do seu pai? Cara, é algo muito profundo. Porque a gente não se olhava nos olhos, né? A gente não teve essa experiência de proximidade de olho no olho. E aí eu fiz a barba do meu pai doente, não conseguia nem fazer a barba, tava bem debilitado. Eu olho nos olhos dele, ele tirando os olhos, eu olhando nos olhos dele.
Naquela hora eu entendi que eu tinha perdoado. Então eu entendi que o perdão não é um acontecimento isolado. O perdão é um processo. A cura interior, ela é um processo que vai acontecendo.